Bom dia, mais um Café com Palavra aqui pelo canal Nova Geração em Cristo. Para você que nos acompanha aí pelo YouTube, meu nome é Valentim Mantovani, deixa aí o seu joinha, seu like, compartilhe com seus amigos e também se você não é inscrito, inscreva-se, inscrever-se no canal e você será muito bem-vindo. Deixe um comentário, você que acompanha o nosso canal, diversos assuntos e também sobre o assunto de hoje, tá bom? Vamos fazer a leitura hoje da palavra e se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14 até o 23, que diz assim: Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Por isso se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Queridos amigos, nós vivemos uma situação da nação onde o caminho que conduz, que nós vemos, o caminho que nos espera, é uma grande divisão, uma divisão da nação. Uns crendo de um lado, outros crendo de outro. E a palavra de Jesus é clara, Um reino dividido em si mesmo, o contra si mesmo, ele não resiste. Não resiste. Se quebra, Se quebra e não há fortaleza, não há resistência para crescimento, para progresso. Um reino dividido, cada um pensa de uma forma, cada um quer resolver de uma maneira, enquanto nós deveríamos sim pensar em unir-nos e lutar pelo bem maior de uma nação. É nisso que nós temos que pensar. E o que nós vemos é uma guerra de pensamentos de esquerda, de direita, enfim. Enquanto que o que Jesus espera de nós é um pensamento só. A solução vem quando as mentes se unem, Quando nós temos o mesmo amor pela nação, pela pátria.
e não vão ser acusações de um lado ou de outro que vão levar uma nação ao progresso, que vai levar uma nação a resolver os seus problemas. Dividir nunca foi algo bom. E nós vemos aqui que quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Nós temos que confiar em Deus, o mais valente. Jesus, aquele que realmente venceu a morte, venceu o inimigo que achava que estava já com a vitória na mão. Mas quando Jesus veio, ele deu a sua própria vida, ele entregou sua própria vida, desceu do seu trono, do seu trono de glória, para habitar entre nós, entre os homens. E Jesus veio para trazer realmente o retorno às origens do homem que se perdeu em si mesmo, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios conhecimentos, deixando Deus de lado, quando escolheu o seu próprio rei humano. E nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor que nós possamos ter uma pátria abençoada por Ele. E para isso nós temos que ter consciência de lutarmos pelo bem em união, pelo bem da nação, pelo bem de uma pátria. E as discussões, as acusações, enfim, nós não vamos chegar a lugar nenhum quando nós não temos realmente um projeto, algo que a nação sinta firmeza que vai se cumprir, que vai ser algo melhor para a nação, vai ser algo melhor para o crescimento da ordem e do progresso de uma nação. E quando nós paramos de olhar para dentro de nós mesmos, para nós mesmos, e olhamos para o alto, olhamos para Cristo, olhamos para Jesus, é aí que nós vamos olhar o que nós somos, o que realmente nós somos e de quem nós dependemos. Nós somos dependentes totalmente de Deus. E é Ele que nós devemos honrar, é Ele que nós devemos buscar, para que nós realmente recebamos aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada nação. Ainda no capítulo 11, voltando um pouquinho aí no verso 9 em diante, diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Deus dá um manual, Deus dá a sua palavra para que nós saibamos o que nós temos que buscar e como nós temos que buscar. E nós só encontramos saída em Deus. Nós só encontramos saída naquele que venceu, naquele que criou todas as coisas. Eu só estou falando aqui com vocês porque Cristo morreu na cruz por mim
e por você. E a Ele nós devemos render graças, toda a honra, toda a glória e todo louvor. É a Ele que nós temos que buscar, é a Ele que nós temos que pedir. É em nome de Jesus que nós temos que chegar diante de Deus e pedir aquilo que nós precisamos, aquilo que a nação precisa. Então, dividir não é algo bom para uma nação, mas nós temos sim que nos unirmos em Cristo para que nós tenhamos uma nação abençoada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus possa abençoar o seu dia. Deixe aí o seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí o seu comentário sobre mais um assunto de hoje, no Café com Palavra, aqui no canal Nova Geração em Cristo. Um grande e forte abraço, que Deus abençoe o seu dia.